Enquanto não chegam as perguntas aí da plateia, eu vou começar com algumas perguntas que a gente abre um espaço no Facebook antes do evento para as pessoas postarem algumas perguntas, né? E tem algumas perguntas que são sempre muito recorrentes, né? Então dá para a gente começar com elas. Vou começar com o senhor, professor Valdo, para falar sobre esse estudo mais recente, né, que eu mencionei na minha abertura, que segundo o qual o Homo sapiens já estaria presente na África 100 mil anos antes do que se imaginava, né? 300 mil em vez de 200 mil, já no Marrocos e tal. Sei que o senhor tem algumas ressalvas aí a respeito desse trabalho. Como é que o senhor interpreta isso? Que é? Olha, bom, eu talvez pudesse até mostrar isso ali nos crânios, mas não sei se eu posso pegá-los e trazer para cá, ou pode se pegar, a câmera pode... Ali está um pouco escuro, se o senhor puder pegar e trazer para cá na luz, é colocar melhor. Aqui em cima, então. Tira as águas aí, né, gente? Essa espécie aqui tem um nome complicado. Chama Homo heidelbergensis. E isso aqui, da África. E isso aqui é um Homo sapiens, também africano. Aqui você tem uma face extremamente projetada para frente, você tem um nariz muito grande, você tem uma face extremamente lateralizada e essa grande barra sobre os olhos, que é o que nós chamamos de torus supraorbital. Quando você vai para o neurocrânio, né, é um neurocrânio alongado, baixo e, mais importante, extremamente anguloso. Lembra uma bola de futebol americano. Isso aqui é um Homo sapiens, tanto quanto eu ou vocês. Tem uma face grácil, pouco lateralizada, e ela se acomoda, diferentemente desse, ela se acomoda debaixo do neurocrânio. Aqui a face se projeta para fora do neurocrânio. Eu esqueci de dizer que os dentes aqui são muito grandes e os dentes aqui são menores. E quando você vai no neurocrânio, né, tem uma testa que não tinha aqui, o occipital não é anguloso, de maneira que se você abstrair a face e completar aqui, você tem uma bola de futebol normal, né, redonda. Então isso aqui lembra uma bola de futebol americano, isso aqui lembra uma bola de futebol brasileiro. Muito bem. Esses fósseis do Marrocos, que estão datados aí por volta de 300 mil anos, eles têm características intermediárias entre isso e isso. Isso aqui viveu na África entre 800 mil e 400 mil anos atrás. Isso aqui já está prontinho lá na África há 200 mil anos atrás. Esses materiais agora datados, reencontrados e datados no Marrocos, tem aí por volta de 300, né? Então eles estariam cronologicamente no meio disso. E morfologicamente, eles são exatamente a transição entre isso e isso. Eles têm uma face parecida com a nossa, mas eles têm um neurocrânio parecido com o Homo heidelbergensis. Então isso que foi encontrado, na verdade já tinha materiais desde os anos 60, encontraram mais fósseis agora, mas o importante é que dataram, né? Antes a gente não sabia se esses restos do Marrocos, qual era a idade deles. As estimativas eram de 40 mil a 160 mil. Hoje nós sabemos que tem 300. Muito bem. Esses fósseis estão cronologicamente e morfologicamente agora no lugar certo. Porque ele já tem uma face de sapiens, mas ainda conserva um neurocrânio de Homo heidelbergensis. Eles não são Homo sapiens. Homo sapiens, que todo mundo bate o martelo em cima, que é igualzinho a gente, é 200 mil anos na Etiópia.
Esse material do Marrocos é transição entre Homo heidelbergensis e Homo sapiens. Então, os autores do trabalho estão dominados pelo capeta aí, é aquele trabalho do lado sombrio da antropologia. Falei que ele se insinua das maneiras mais matreiras, porque se você vai no resumo do trabalho e no press release que saiu para a imprensa, fala que é o Homo sapiens. Mas quando você lê o trabalho lá dentro, ele diz o início da diferenciação da nossa linhagem, que são duas coisas distintas. Tá certo. Professor Nery, o senhor descreveu de forma muito elegante aí o trabalho, né, os conceitos por trás da teoria da evolução, e falou dessa pista aí que Darwin deixou, né, no livro da Origem das Espécies. Depois ele escreveu um livro só sobre a evolução do homem e tal, mas demorou, acho que 3 anos, foram 3 anos depois, né? Não mais, foi mais. 1971. Mas ele já pensava sobre a evolução do homem quando ele publicou Origem das Espécies. Então, por que ele não abordou esse assunto logo de cara? Quer dizer, ele teve um receio, ele sabia que isso ia causar uma polêmica enorme, ou ele não tinha certeza? Quer dizer, por que ele não abordou isso já de primeira na Origem das Espécies, né? Isso foi tema de uma discussão que durou, eu diria, uns 20 anos na comunidade acadêmica, né? Por que o ser humano não está na origem das espécies, né? Então havia uma corrente que dizia que não estava lá por uma questão estratégica. Então Darwin sabia que ia causar muito alvoroço e teria deliberadamente evitado o assunto. Mas uma outra corrente dizia que ele tinha dúvidas a respeito disso, e uma das evidências dessas dúvidas seriam justamente as anotações que ele teria deixado nos livros da sua biblioteca. Então, estudando os livros da biblioteca, você vê vários riscos feitos por ele, com lápis, e esses riscos estão escritos, inclusive, CH6, Chapter 6, como se fosse o capítulo 6, porque no manuscrito original, o capítulo de seleção natural seria o capítulo 6, e não o 4, como acabou sendo. Mas, enfim, o fato é que, no final das contas, essa discussão foi adiante até meados de 1990, mais ou menos. E aí, então, eu diria que hoje a comunidade tem certeza que foi uma combinação um pouco das duas coisas. Ele tinha certeza que o ser humano teria passado exatamente pelos mesmos processos que explicariam a evolução dos outros organismos, só que ele precisaria de muito espaço para desenvolver isso, né? E ele já estava, enfim, sem espaço para falar de todas as outras espécies. Então, enfim, foi uma combinação. E eu acrescentei ainda a essa discussão um fator pessoal muito importante, que foi a morte de um filho dele, que teria uma suposta característica primitiva, considerada primitiva na época, e aí ele teria, até dentro de casa, uma prova para mostrar que uma seleção natural iria eliminar qualquer variação. Ele estava usando a expressão in the faintest degree, quer dizer, no mais fino, na mínima característica desvantajosa seria eliminada, pela seleção natural. E, enfim, esse conjunto de circunstâncias acabou fazendo com que ele não escrevesse aquilo que estava, na verdade, no capítulo 6 tem um índice. E a última entrada desse índice fala teoria aplicada às raças do homem. Só que essa seção nunca foi escrita, pelo menos na Origem das Espécies. Professor Walter, tem uma pergunta aqui, né, você pode acrescentar também. Várias pessoas estão perguntando a respeito da evolução hoje e o futuro da espécie humana. Quer dizer, a espécie humana continua evoluindo hoje, né, com toda a medicina que a gente vive em ambientes super controlados dentro das nossas casas, com ar-condicionado, tudo mais. Nós estamos muito menos sujeitos às intempéries, né, aos fatores de pressão naturais e tal. Como é que vocês veem isso? O ser humano está evoluindo? Se a gente pudesse pegar aquela máquina do tempo que o senhor mencionou e ir para o futuro, né, nós seremos uma espécie diferente daqui mais alguns milhões de anos? Como é que é isso? Fazer análise de futurologia em evolução é um exercício meio de futilidade.
Agora, o que eu posso dizer é que nós continuamos evoluindo. Por exemplo, você tem 2 exemplos de evolução, eu vou dar um só, muito recente nos humanos, que ocorreu há 10 mil, que foi a questão da manutenção do gene da lactase. Né? Todos os mamíferos têm lá o gene da enzima lactase que digere a lactose. Né? E você hoje vê no mundo, e todo mundo tem isso na infância, e depois isso, normalmente, esse gene é silenciado, e você não tem mais a lactase para digerir lactose. Né? Muito interessantemente, alguns colegas começaram a estudar a distribuição, né, dessa permanência da lactase na idade adulta, e mostraram que tinha uma sobreposição completa com as regiões onde houve, né, a domesticação de animais que davam leite e regiões onde você não teve domesticação de animais que davam leite. Então você veja que só há 10 mil anos, pouquíssimo tempo, né, nós fomos capazes de selecionar, por um fator cultural, que foi a domesticação, uma diferença grande entre diversas populações do mundo quanto a essa capacidade de digerir lactose na vida adulta. 10 mil anos. Né? Então, assim, concordo contigo, nós não estamos mais à mercê daquelas formas, daquelas pressões seletivas clássicas, exatamente pelo fato de que a gente manipula o meio muito a favor de nós. Mas quem é que pode garantir que nós não estamos gerando também novas forças seletivas? Isso só o tempo dirá. Agora, fazer um exercício de futurologia para onde é que vai a evolução humana é absolutamente... Mas que ela continua agindo... Continuamos evoluindo. Se me permite, eu acho que esse é um bom exemplo, viu, Walter? Porque demonstra, inclusive, como foi a ação da seleção natural para fixar essa característica, né, nos mamíferos. Por quê? Primeiro porque aí deve ter sido algum fator casual. A lactose é um excelente açúcar para trabalhar como adoçante e, ao mesmo tempo, fonte de energia. Porque ele tem uma excelente relação, você precisaria de muito mais glicose para dar o mesmo poder, a mesma doçura ao leite, né? Mas forneceria menos calorias. A digestão da lactose tem um índice glicêmico muito interessante, muito menor do que o da glicose, ou seja, a liberação de glicose no sangue é menor, ou seja, prolonga a saciedade do filhote que toma leite, né? Isso faz com que a fêmea possa produzir mais leite. E se o filhote mamar por toda a vida, a fêmea não vai ovular. Então, silenciar esse gene que digere lactose é uma coisa muito interessante do ponto de vista da evolução. Então, a seleção natural favoreceu, né, aqueles filhotes que tinham essa manifestação. E é interessante ver cavalos, por exemplo, né? Quando a fêmea começa o desmame, ela começa a lamber a boca do potrinho, vai transmitindo bactérias, parece que já teve alguma aula de microbiologia, né? Vai transmitindo as bactérias que vão se incumbir de fazer a digestão da celulose, né? Então, fixar esse gene nos mamíferos foi uma coisa muito importante e os humanos, né, até 10 mil anos atrás, todos compartilhavam dessa característica. Foi uma mudança cultural, né? A capacidade de produzir leite a partir de outros animais, que gerou um novo ambiente, e esse novo ambiente, principalmente para quem vivia, né, em altas latitudes, onde tem pouco sol, né, uma excelente fonte de cálcio e vitamina D era justamente o leite dos outros animais. Legal. Uma pergunta já bem clichê, digamos assim, mas que é inevitável, sempre aparece, e está aparecendo aqui de novo, né? Se nós evoluímos de um ancestral comum com o chimpanzé e tal, porque a velha história, por que o chimpanzé então também não evoluiu para virar um ser humano? Né? Não, peraí. Essa é ótima. Essa é ótima. Uma das que eu mais gosto.
Nós e os chimpanzés repartimos um ancestral comum aí por volta de 7,5, quiçá 8 milhões de anos atrás. Por um lado, a gente chama isso de split, né? Por um lado saiu a nossa linhagem, que é a linhagem dos hominídeos, e por outro lado saiu a linhagem do que a gente chama de Panini, né? Porque o chimpanzé é pan-troglodites, Panini. Nós evoluímos 7 milhões de anos a partir desse ancestral. Mas o chimpanzé também. Então não é que nós viemos do chimpanzé. Nós e chimpanzés viemos de um ancestral comum. Esse ancestral comum, por exemplo, devia ter aí um cérebro de uns 300 centímetros cúbicos. O chimpanzé de hoje tem 450. Então também houve evolução na linhagem do chimpanzé. Tá? Então assim, como a gente não sabe direito como é que nós não temos fóssil desse ancestral comum ainda, encontraram uma coisa agora na Europa que talvez seja de 7,5 milhões de anos. Mas, versão cor-de-rosa, em princípio nós não temos fóssil desse ancestral comum. Não é? Mas a gente simplifica dizendo, bom, já que o chimpanzé, nós temos uma identidade genética com o chimpanzé de 98%. 98% do nosso genoma é igual ao genoma do chimpanzé. Só 2% é diferente. Tá? Então, assim, o chimpanzé também teve toda a sua linhagem evolutiva. Infelizmente, como o chimpanzé vive em floresta tropical, equatorial, né, onde a conservação fossilífera é muito ruim, nós não temos os fósseis que mostram essa transição. Por nossa sorte, né, no nosso caso, a gente tem aí uma quantidade imensa de fósseis, porque a gente meio que se livrou da floresta tropical equatorial e aí a conservação é menor. Essa é uma confusão muito comum, né, que as pessoas fazem já que tudo está evoluindo para se transformar no ser humano, né? Não, exatamente. Quer dizer, antes de mais nada, é preciso esclarecer isso, né? A evolução não tem uma finalidade, não é? Então, a ideia de que... Não tem projeto. Não tem um projeto, não é? Não tem um projeto. E é difícil a gente acreditar que a gente está aqui por acaso, tá certo? É uma coisa que, do ponto de vista existencial, eu digo, né? Há 70 mil anos, né? O Walter estava falando, quase que nós nos tínhamos, e quase que o planeta tinha se salvado, né? Porque o planeta... Para a infelicidade do planeta, a gente sobreviveu, né? Para a infelicidade do planeta, o ser humano sobreviveu. O planeta teria sido ótimo, né? Para as ONGs não seria. Pois é, a biodiversidade estaria muito melhor hoje em dia, né? O surubim do Rio Doce estaria vivendo, tá certo? Enfim, a gente teria um mundo muito, de alguma maneira, melhor. Mas, enfim, mas o fato é que a evolução não significa caminhar em direção a algo, não é? Enfim, agora, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que, para o ser humano, não sei se nós somos tão autocentrados, mas evolução é sempre evolução humana. Quando o trabalho do Charles Darwin foi anunciado, foi em setembro de 1859, numa reunião da Associação Britânica, então cientistas, estava o marido da rainha Vitória ali presente, e foi feito um anúncio, né? Um geólogo famoso, Charles Lyell, disse, virá à luz um livro que falará sobre o mistério do homem e sua origem. Ora, a resenha que apresentou o Origem das Espécies, em novembro de 1859, ele era uma resenha anônima, mas muito bem construída, possivelmente com a mão do editor ali por trás dela, né? Mas despertava muita atenção e dizia o seguinte: se o macaco gerou o homem, que tipo de espécie o homem irá gerar? Tá certo? Então vejam que a questão enfim, quando a gente fala em evolução, a gente está sempre, enfim, de alguma maneira, se incluindo nessa discussão. Agora, nós temos que lembrar que, do ponto de vista
Das bactérias, os seres mais evoluídos são as bactérias. Os seres humanos são facilmente vencidos. Se você perguntar para uma bactéria quem é o ser mais evoluído, ela vai dizer, sou eu. Exatamente, vai falar, deixa eu tomar antibiótico para ver o que acontece, né? Ou vai produzir vitamina sozinho lá, sem mim lá no intestino, tá certo? Sim. Legal. E Nélio, você como educador aí é um especialista em ensino da ciência, né? Ensino com foco grande aí na teoria da evolução. E tem um debate que é recorrente, que também está presente aqui nas perguntas, com relação ao ensino da evolução e do criacionismo nas escolas, né? Sempre aparecem projetos de lei tentando regulamentar isso, obrigando ou proibindo que se ensine essa ou outra coisa. Como é que você vê essa questão do ensino do criacionismo nas escolas e se isso pode conviver com o ensino da evolução ou tem que ser uma coisa ou outra? Como é que você avalia isso? Olha, um famoso filósofo da ciência, o Feyerabend, ele disse que ele escreveu um livro, o livro mais famoso dele chama-se Contra o Método. Ele era muito crítico em relação às formas tradicionais de ciência. Ele dizia o seguinte: um casal pode educar seus filhos como quiser. Pode decidir dar educação religiosa ou não dar educação religiosa, pode fazer torcer para um time ou não torcer para um time de futebol, enfim. Agora, ele não pode deixar de fazer com que seus filhos estudem. Eles não podem fazer com que seus filhos, em vez de estudar história, estudem um mito qualquer. Eles são obrigados a fazer seus filhos entenderem o que a sociedade contemporânea compartilha em termos de cultura. Não é? A sociedade contemporânea convive perfeitamente bem com ciência e com religião. As duas coisas existem no nosso planeta. Você não vê brigas na rua sobre, que nem a gente vê jogo de futebol, torcidas organizadas brigando, você não vê torcidas defendendo a ciência e defendendo a religião, mas se digladiando, não vem. Então nós temos esse convívio. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, garante o direito à religião, não é? A liberdade religiosa. E a escola pode ensinar religião, inclusive as escolas públicas, não é? Não é obrigatório para o aluno frequentar as aulas, mas as escolas podem oferecer ensino religioso, mesmo as escolas públicas. Agora, o que não é lícito, o que não está de acordo com a Constituição, é você apresentar uma ciência como uma religião. Então você vai ter que aprender isso, se você não acreditar nisso, você vai para o inferno. O homem descende do macaco e repita isso, senão você vai para o inferno. Isso não está correto. Mas da mesma maneira, não está correto dizer que a biodiversidade da Amazônia estava toda dentro da Arca de Noé. E ponto final. Não é? E na aula de ciências. Então, na aula de ciências, você tem que tratar a biodiversidade como a ciência trata a biodiversidade. Agora, pode ter aula de religião, não há problema nenhum a ver. E falar da Arca de Noé, e aí eu acho que, do ponto de vista da teologia, temos que ser um pouco mais profundos, não é? Entender o sentido figurado, enfim, entender como que se escreviam coisas há 2000 anos atrás, não é? Agora, eu acho um crime misturar as duas coisas, não é? E foi o que eu disse, não é? Vocês viram no site, não é? Má ciência não produz boa religião. O senhor quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Muito. Temos pouco tempo, tá? E muitas perguntas aí, né? Hoje está difícil. Eu sou mineiro e a gente gosta de prosear, né? E aqui não estão deixando a gente prosear. Eu concordo plenamente com o Nélio. Eu acho o seguinte, que optar por uma interpretação da vida pelo viés religioso ou pelo viés científico, eu acho que é uma questão de foro íntimo. É uma decisão de foro íntimo. Até porque nós somos uma espécie que vive em termos de significado. Então, quando você perde a pessoa mais querida da sua vida, ou quando você é diagnosticado lá com uma doença terminal, você não vai rezar para o Darwin, né? Você não vai lembrar de seleção natural, você vai querer conforto para a sua alma.
E isso você busca na religião, não é? Por isso que eu digo que essa questão é uma questão de foro íntimo. Agora, tem uma coisa que me preocupa muito nisso. Eu acho que as pessoas têm que fazer essa decisão bem informadas. E aí que eu acho no ponto. O Estado brasileiro, as instituições brasileiras não estão fazendo nada para colocar à disposição da população em geral o que a gente conhece sobre evolução. Você entendeu? Então eu acho que essa decisão íntima tem que ser informada. E nós não estamos fazendo nada, e esse país está em passos largos para se transformar no segundo maior país criacionista do planeta. Então acho que está na hora da gente ir para o público em geral e apresentar informações sobre evolução, para que a pessoa possa fazer sua escolha bem informada. Você me permite, Hector? Porque, enfim, a gente tem feito pesquisa sobre isso, né? Com jovens na faixa dos 15 anos, estão começando a idade, o ensino médio. E os nossos, com uma pesquisa de representação nacional, né? E nós podemos afirmar que mesmo jovens evangélicos, praticantes, né? Acreditam, aceitam estudar a evolução, né? Numa proporção muito parecida com os jovens católicos, ao contrário do que parece. Então, quando a pesquisa é feita e o aluno pode declarar anonimamente, sem se identificar, tendo certeza que ele não vai ter que se expor publicamente, mesmo os jovens evangélicos demonstram não ter preconceito contra a teoria da evolução, ao contrário do que dizem os seus pastores, enfim, as autoridades religiosas das igrejas que eles possivelmente frequentam. Né? Então, esse é um dado interessante, né? Porque a visão pública do criacionismo no Brasil é diferente daquilo que cada um no seu íntimo pensa. Né? E eu ainda não vi uma manifestação de massa contra a evolução no Brasil. A gente vê iniciativas no parlamento, né? em assembleias municipais, Enfim, mas eu acho, veja, eu acho que o jovem de 15 anos, ele demonstra ter, inclusive o questionário que a gente faz, tem várias sessões, ele demonstra ser um jovem muito crítico, um jovem que tem preocupação ambiental muito interessante, muito profunda. Ele sabe que ele depende da sua atitude a conservar o meio ambiente. Então, enfim, o jovem brasileiro ainda é pouco estudado, pouco conhecido, eu diria isso. Bacana. Pessoal, o tempo já estourou, eu vou jogar uma última pergunta. Pessoal, obrigado por todo mundo que mandou as perguntas. Infelizmente não dá para fazer todas, tem muita pergunta boa aqui, o pessoal tá interessado fazendo perguntas inteligentes. Mas vou lançar uma pergunta light para a gente finalizar rapidinho. Vamos ver se é light. Se o senhor pudesse fazer uma grande descoberta, né, na sua área, qual seria? Qual que é a sua? Eu fiz. Já fez? Já fiz. A segunda, então? Não. Só não saiu publicado ainda, mas a primeira missão brasileira, paleoantropológica brasileira no exterior, nós fizemos uma descoberta que vai revolucionar a história da humanidade no planeta, mas infelizmente eu não posso dizer qual é. Porque ainda não está publicado. E agora, no final do ano, essa descoberta foi na Jordânia, onde nós tivemos um projeto agora por 5 anos. Foi a primeira missão paleoantropológica da América Latina no Velho Mundo. E agora, no final, lá já terminamos o trabalho. E agora, no final do ano, nós estamos indo para Moçambique. Se o Krieger der dinheiro para a gente está indo para Moçambique para implantar uma missão paleoantropológica lá na beira do lago Malawi, né? Eu acho que, assim, a descoberta dos meus sonhos, eu acho que eu já fiz. Tá para publicar. Só não posso estar para publicar. Tá bom, aguardaremos ansiosamente então. Hélio, para finalizar, que tem alguma lacuna que você ainda quer preencher?
Não, enfim, eu gostaria muito, a minha grande descoberta seria fazer uma pesquisa que revelasse que 90%, pelo menos, dos jovens brasileiros entendem a teoria da evolução. Tá. É o meu sonho, fazer essa descoberta, mas eu acho que a realidade precisa mudar um pouco e eu estou trabalhando para ajudar a mudar essa realidade. Legal. Estamos aqui, estamos dando uma pequena contribuição aqui. Legal, pessoal, preciso encerrar, mas obrigado. Palmas aí para o professor.